que meu filho tinha chegado em São Paulo e foi olhar para mim, pensando ele pela última vez, e olhado quando foi. Aí quando ele chegou lá, o médico estava tirando da sala vermelha para um salão que só tinha gente em fase terminal. Um vírus, foi naquela época que o vírus estava pegando forte mesmo. Aí meu filho disse: e vai botar minha mãe nesse salão, doutor? Ele disse: vai. Aí meu filho disse, e a enfermeira me disse que eu não podia entrar nesse salão, porque só tinha gente em fase terminal que estava com um vírus. E como é que vai botar minha mãe aí? Aí ele disse: ela só pode ficar aqui mesmo. Aí meu filho disse: meu Deus do céu, eu vim de São Paulo para ver a minha mãe viva e vão colocar minha mãe aí, eu não posso nem olhar para ela. Aí disse: deixa eu entrar, doutor, para ver a minha mãe. Ele disse: o senhor não pode entrar aqui não, porque aqui só tem gente em fase terminal, então tudo com um vírus. O médico bem equipado, bem vestido. Aí entraram comigo. Aí meu filho disse: meu Deus, eu vim de tão longe ver a minha mãe viva. Se ela não morrer com o AVC que teve, foi 2 AVC hemorrágicos. Aí disse: ela não morreu com AVC, vai morrer com um vírus aí nesse salão. E disse: só era saindo gente morto dali de dentro. Quase distante saiu um morto, um vírus ali daquele salão. Ele disse: minha mãe não morreu com AVC, vai pegar o vírus, vai morrer com um vírus. Aí ele disse que fez um apelo para Deus, ali orou, e quando ele para lá no salão, ele foi para a casa de um primo dele lá no Recife, para no outro dia saber se eu estava viva ou morta. Aí quando chegou lá, o médico disse: ela está do mesmo jeito, não tem melhora. Aí quando ele foi para casa orar e chorar e clamar a Deus, eu sei que Deus fez um milagre na minha vida. Eu estou aqui contando a história. Ele é grande! Para dizer que Jesus era e é eternamente. Glória a Deus! Eu passei os meses que eu passei no hospital, não sabia onde estava, não falava, não me virava, fiquei nas fraldas. Minha filha era que ficou cuidando de mim. Quando estava naquela sala, ninguém não podia ficar comigo, não. A enfermeira era que trocava de fralda em mim, parecendo que estava cuidando de um bebê de 2 meses. Então eu fiquei assim por muitos dias. Aí quando eu melhorei e o médico me botou para casa, eu ainda não conhecia nada, não sabia onde estava. Perdi a memória, não me lembrava dos filhos, não me lembrava do marido, não me lembrava de casa, eu não me lembrava de nada. Aí quando cheguei em casa, faz um bocado de meses, eu estava em casa, a minha filha chegou perto de mim, eu assombrada olhando para o telhado, sem saber onde era que estava. Aí eu disse: ô minha filha, onde é que a gente está? Aí ela disse: a gente está em casa, mãe. Eu estou em casa? Ela disse: sim, a senhora está em casa. Aí eu disse: essa casa não é a nossa, não. Ela disse: é a sua. Eu disse: não é de jeito nenhum. E os quartos estavam tudo no meio da casa. Eu disse: os quartos eram de lá. E agora os quartos estão tudo no meio da casa, tudo pequenininho. Eu disse: essa não é minha casa, não. Ela disse: é. Eu fiquei calada aí, vendo tudo estranho, tudo diferente.
parece que eu tinha caído das nuvens, não sabia onde estava. E foi se passando os dias, ela chegava lá na beirada da cama para olhar, para cuidar de mim. Eu pensava que ela era a minha mãe e meu marido era meu pai. Quando eu olhava assim, eu pensava, meu pai era alto, meu marido era magrinho, minha mãe era magrinha, bem alvinha, e a minha filha é forte assim, bem morena. Aí eu pensava, mas eu pensava que a minha filha era minha mãe, no meu pensamento. E meu marido era meu pai. Aí foi se passando os dias. Sei que para encurtar a história, já faz 2 anos e 6 meses eu estava assim. Eu não me tirava, fiquei falando comigo 4 meses. E cheguei em casa, depois eu pedi ajuda do hospital. Foi que eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, e dizia uma coisa, aí minha filha dizia, o que é que a senhora está dizendo, minha mãe? Que eu não estou entendendo. Eu dizia, tá coisa assim, assim, assim. E eu falava, mas para mim eu estava falando a palavra certa. Mas o que eu estava falando, ela não entendia o que era que eu estava falando. Aí pronto, assim faz já 2 anos e 6 meses. O tempo que eu fiquei no hospital, o tempo que eu cheguei em casa faz 2 anos e 3 meses. Mas eu não mexia, esse lado eu não mexia de jeito nenhum. Nem com o braço, nem com as pernas, nem com os dedos. Sentia um lado do rosto, aquele duro, aquele lado duro, tudo entrevado, dedos. Mas graças a Deus, depois cheguei em casa com as orações, Deus tem ouvido as orações dos irmãos, e eu, em nome de Jesus, já vejo com a mão, mesmo com o braço, está meio entrevado, mas Jesus está completando um milagre. Para tudo Deus tem o dia e tem a hora. Não é quando eu quero, é quando Ele quer estar na vontade dele. E eu já estive e fiquei feito um bebê de 2 meses. Mas Jesus Cristo fez um milagre e voltou o meu senso de responsabilidade. E já hoje, tem dia que eu me lembro de coisas que eu fazia quando era criança. E eu fiquei numa situação que não sabia nem que estava viva no mundo. Mas eu quero dizer para os irmãos, para os amigos do Evangelho, que Deus era e é eternamente, assim como Deus teve o poder. E a Bíblia fala que Jesus Cristo ressuscitou um homem com 4 dias de morto, já cheirando a mal. Porque ele não teve o poder de me ressuscitar. Ele é lindo e cheiroso, irmão. Eu só não estava morta, gelada. Mas para mim, do jeito na situação que minha filha conta, eu estava morta viva, porque eu não sabia falar, não sabia onde estava. Se lembrar que o filho chegou de São Paulo, quando eu vi ele assim, minha filha disse, mãe, Ezequiel chegou de São Paulo, Ezequiel aqui. Foi mesmo que dizer, aqui está essa cadeira. Já fazia 10 anos que eu tinha visto ele, quando eu estava com saúde, chorava com saudade dele. E ele chegou, eu nunca nem conheci, não dei nem valor. Eu não sabia quem era Ezequiel, era meu filho. E Jesus Cristo fez voltar meu senso de responsabilidade
está fazendo voltar meu movimento, eu já falo tudo. Às vezes falo meio embaraçado, porque esse lado ainda está vindo aquele entrevado e sinto a língua pesada. Mas Jesus já fez um milagre na minha vida. Obrigado, eu estava por morta e aos poucos estou me movimentando com as graças de Deus. Até o dia e a hora que Ele quiser completar o milagre, para eu entrar sem precisar ninguém me trazendo, nem indo para a cadeira de roda. Eu quero agradecer a Deus vivo do céu, e agradecer os irmãos que oraram, e quero agradecer muito ao pastor dessa igreja. Meus irmãos, orem pelo pastor dessa igreja. Ele é um servo de Deus. Ajude ele com o maná celestial, que é as orações dos irmãos. Porque ele é uma criatura de Deus que não faz a percepção de pessoas. Eu sou de outra igreja, mas na época do vírus, quando eu melhorei e me botaram para casa, mandou avisar na igreja que eu sou membro, eles mandaram avisar que não podia me visitar por causa do vírus. Podia ser que ele chegasse da casa dele ou da rua contaminado, ia me contaminar. Ou no caso eu podia estar contaminada e contaminar eles. Então eles passaram esse tempo todinho, não foram lá em casa. Passou 2 anos, não foi lá em casa. Então, ele partiu dessa igreja, indo para o monte com o irmão Gilson. Minha filha é amiga dele. Aí minha filha encontrou ele e disse a ele que eu estava em casa doente de cama. Aí ele falou com o pastor, quando eles iam para o monte, passava lá em casa e orava por mim. Então, pelo poder de Deus e a oração deles, os outros irmãos de outras igrejas que me conheciam, que souberam ficar orando por mim. Então, pela graça de Deus, é que eu estou aqui. Pelo poder de Deus, só o Senhor é Deus. Ele é soberano. Ore por esse pastor dessa igreja, para ele conduzir essa igreja com a palavra de Deus até o final da vida dele, porque ele tem muita responsabilidade perante Deus e perante a igreja, de encontrar uma ovelha. Faz feita um louvor que diz que era 99 ovelhas, faltava uma no rebanho, e ele, sendo um pastor, encontrou a ovelha tremendo, doente, e ele foi lá e ajudou a carregar essa ovelha no ombro até aqui. Então, os irmãos, eu peço aos irmãos que ore a Deus por ele, que cada dia Jesus Cristo aumente a fé dele e oriente ele como ele deve conduzir a igreja de Jesus Cristo até o arrebatamento da igreja. Agradeço os irmãos e agradeço muito o pastor, agradeço o irmão Gilson, que Deus abençoe ele e cada dia aumente a fé dele, fortaleça ele no poder de Deus. E quando Jesus vem dizer, vinde bendito do meu Pai, nós estejamos todos prontos para dizer, eis-me aqui, Senhor, porque só o Senhor é Deus. E cada dia a gente firme a fé da gente
em Jesus Cristo, que é o autor e o consumidor até o final dos séculos. Amém. Amém. Deus seja louvado aqui no céu, na terra e no céu.